Oi, meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Ione, sejam todos bem-vindos. Estou chegando com mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre entrevista de emprego, como se comportar em uma entrevista de emprego. Sempre quando somos selecionados para participar de uma entrevista, nós ficamos muito tensos, né? Surgem várias dúvidas, como exemplo, com que roupa eu vou, o que eu posso falar, como se comportar, enfim. Neste vídeo eu vou trazer 10 dicas de como se sair bem em uma entrevista de emprego. Portanto, se vocês foram selecionados e estão com essas dúvidas, calma, parem, assistam o vídeo até o final. E eu tenho certeza que vocês chegarão no momento da entrevista muito mais confiantes. E não se esqueçam de fortalecer o canal. Se inscrevam, deixem aquele like e compartilhem o vídeo. Então, conforme eu falei para vocês, neste vídeo eu vou trazer 10 dicas para que vocês se saiam bem aí em uma entrevista de emprego. A primeira dica que eu vou passar para vocês é a questão do currículo. Estruture bem o seu currículo. Por quê? Porque o currículo vai ser a porta de entrada ali, né, para aquela entrevista. Através do currículo que a organização entrará em contato aí com você, né, para participar nessa seleção. Então, pense em colocar no currículo, gente, somente informações verdadeiras. Muito cuidado com a experiência que vocês colocam, né? Com a questão aí do tempo de empresa. Tem muita gente que omite um pouco dessas informações. A questão da experiência para concorrer àquela vaga, né? A questão do tempo, que às vezes as pessoas aí aumentam o tempo de permanência na organização anterior, né? Para achar que vai se dar bem no currículo, isso não é legal, tá bom? O currículo, ele será aí utilizado aí como uma forma de conduzir, né, aquela entrevista. Então, o currículo será o fio condutor aí na hora da entrevista. Então, tome muito cuidado com o que vocês colocam, porque pode ser que se vocês colocarem alguma informação que não seja verídica, né, na hora ali da entrevista, né, o entrevistador, por exemplo, o avaliador vai olhar o currículo e vai te fazendo as perguntas, né? De repente, na hora ali mesmo, você já vai entrar em contradição. Então, não é bom. Coloque realmente as experiências que vocês tiveram, quais foram os conhecimentos adquiridos, né? Quais que foram os resultados também é muito importante. Enfim, tome muito cuidado aí na hora de elaborar o currículo. O currículo aí é a primeira dica. A segunda dica que eu vou passar para vocês é a questão do diálogo, né? Tome muito cuidado com o diálogo. Tome muito cuidado com o que você irá falar, né, na hora ali da entrevista. Fale coisas que realmente estão de acordo com a pergunta do avaliador, tá bom? Tome muito cuidado, que essa questão aí também é muito importante. A terceira dica que eu vou passar para vocês é que escolha a roupa adequada com o perfil da vaga. Sim, a impressão, é aquele velho ditado, né? A primeira impressão é que fica assim, e na hora da entrevista, gente, a impressão, ela fica e muito, tá bom? Ela é muito levada em conta. Então, utilize a roupa aí, use a roupa de acordo com o perfil da vaga. Um exemplo, se você vai concorrer, por exemplo, a uma vaga no shopping, pode ser que você vá aí com a roupa mais descolada, ok. Mas se você for participar, por exemplo, de uma vaga em uma multinacional, cairá bem, né? Uma roupinha aí mais social, tá bom? Aí tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto de utilizar determinado tipo de roupa. Ok, você pode não gostar, mas na hora da entrevista, né, você vai utilizar sim, porque, gente, é muito levado em conta, tá bom? Essa dica aí é muito importante. É a questão de usar a roupa, né, de acordo com o perfil da vaga no dia da entrevista. A outra dica que eu vou passar para vocês é que procure conhecer a empresa, né, e o cargo, e informações sobre o cargo que você estará concorrendo. Um exemplo, às vezes a pessoa chega na entrevista, o avaliador pergunta, por exemplo, o nome da empresa que você está pleiteando uma vaga ali, né? Às vezes você nem sabe o nome daquela empresa, e isso é muito ruim, vai causar uma impressão péssima ali no avaliador. Então, tente, por exemplo, se você viu uma vaga no jornal, um exemplo, você viu uma vaga ali no jornal, né, daquela empresa. Aí você entra em contato com a empresa, né, envia o currículo e aí você é selecionado para participar da entrevista. Então, já chega em casa, já entra no site daquela organização, porque as organizações hoje em dia, gente, o site delas tem tudo. Tem a missão da empresa, a visão, né, tem quais que são os principais serviços que ela presta, tem a questão dos clientes. Então, é muito importante que principalmente a visão,
a cultura da empresa, a missão da empresa e o nome da empresa, esses 4 tópicos, gente, é primordial que vocês saibam antes da entrevista. Então, procure conhecer um pouco da empresa antes da entrevista, tá bom? A outra dica que eu vou passar para vocês é que você deve estudar algumas perguntas que são rotineiras aí, que são rotineiras, né, neste momento. Uma pergunta, por exemplo, que cai muito aí em uma entrevista: onde você quer estar daqui, por exemplo, a 5 anos, né? Essa pergunta cai direto em uma entrevista. Uma outra pergunta também que cai em entrevista é: quais são os seus pontos fortes e fracos, né? Então, assim, tente passar respostas aí que irão causar uma confiança ali no avaliador. A outra dica que eu vou passar para vocês é que chegue antes do horário da entrevista. Gente, o primeiro dia, no dia da entrevista, você chegar atrasado, não dá. Você chegar em cima da hora também, não dá. O que o avaliador vai pensar? Se já está chegando atrasado no dia da entrevista, imagine se ele for contratado. Você está entendendo como que as coisas funcionam? Então, é muito importante que você chegue no horário. É claro, eu sei que muitas pessoas dependem ainda do transporte público. E transporte público, né, gente, vamos falar a verdade, não é fácil. Mas saia mais cedo de casa para que no horário da entrevista você já esteja lá no local, tranquilamente, tá bom? Isso é muito importante. A outra dica que eu vou passar para vocês é que cuidado com a postura, tá bom? Antes da entrevista. Por quê? A partir do momento que você chega ali naquele local, você já estará sendo observado, tá, pessoal? E muito. Você estará sendo observado, muitas vezes, pelos próprios colaboradores que já estão naquela organização. Você estará sendo observado pelo avaliador. Você estará sendo observado, de repente, aí pelo seu chefe imediato, né, caso você seja contratado ali. Então, muito cuidado com os seus comportamentos e com as suas posturas antes da entrevista, tá bom? Essa é uma dica também que vale ouro. A outra dica que eu vou passar para vocês é que fale sobre o seu desenvolvimento profissional. Em algum momento aí da entrevista, o avaliador irá te perguntar, por exemplo, vamos pegar o momento atual que nós estamos vivendo aí, né? O avaliador irá perguntar: eu tenho certeza, o que você fez nesse período de quarentena? E o que ele quer saber? Ele quer saber se você fez algum curso nesse período, se você preocupou com a atualização, se você preocupou com alguma capacitação, se você buscou aí obter outros conhecimentos nesse período de quarentena. Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte: eu estou na empresa, né? Tá bom. Eu estou trabalhando, né? Eu estou empregada, tá bom, não vou fazer mais nada, não vou procurar atualizar, não vou procurar fazer um curso. Gente, não é assim. A empresa, ela presta muita atenção naquele candidato que se preocupa com o seu desenvolvimento profissional, tá bom? Então, responda aí para o avaliador, né? Responda assim de uma forma confiante, de uma forma verdadeira, o que você fez nesse período de quarentena. Ele quer saber qual é a sua preocupação, né? Com o seu desenvolvimento profissional, tá bom? Isso é uma dica também que vale ouro aí para você que vai participar de uma entrevista de emprego. E a última dica que eu vou passar para vocês, e a principal delas, ao meu ver, é que você seja verdadeiro. Sim, gente, seja verdadeiro. Vou passar para vocês um exemplo aqui. Se você é aquela pessoa que gosta de festa, fala assim: não, eu participo de festa, eu gosto de festas. Se você não é, você fala assim: não, eu não gosto de festas, eu sou mais caseira, entendeu? Eu sou mais quieta, enfim, é um exemplo. Porque imagina só uma situação: você fala com o avaliador te pergunta essa questão de festas e tal, você fala assim: não, eu não participo de festa, eu não gosto de festa. E aí, é claro, gente, a empresa, tá bom? As organizações, ela irá consultar a sua rede social. Portanto, além dessa dica, mais uma dica, tá, gente? Muito cuidado com o que vocês irão postar aí, com o que vocês andam postando nas redes sociais. As empresas, elas irão consultar sim. E aí, voltando ao assunto, você fala com o entrevistador que você não gosta de festas, né? E aí, a primeira oportunidade que tem, você vai numa festa e posta lá. O entrevistador, ele vai saber que você gosta de festa. E aí, você já vai cair em contradição, você tá entendendo? Então, assim, não é bom. Uma outra questão que acontece demais também, a gente sabe que é a questão aí da busca do emprego. Às vezes a pessoa omite algumas informações, né? Um outro exemplo aqui: você participa de uma entrevista de emprego, e o avaliador pergunta assim: você tem flexibilidade no horário? Se precisar de você ficar algum dia até mais tarde na organização, você tem condições? E imagina que você é uma pessoa, por exemplo, que tem filho.
Aí você fala assim, não, eu tenho filho, mas se precisar de ficar, eu posso porque tem uma pessoa que cuida do meu filho para mim. Ok, beleza. Você sai daquela organização e posteriormente, né, você é chamado aí para ocupar essa vaga. Na primeira oportunidade que tem, que precisa que você fique até mais tarde, você fala assim, não, eu não tenho com quem deixar meu filho, então eu não posso ficar além do horário. Você sabendo como é que é as coisas, você já cai em contradição. Então, não é bom. Então, assim, seja verdadeiro em uma entrevista de emprego, seja confiante, né? Tente passar para o avaliador uma confiança, né? Uma impressão boa. E aí sim você terá sucesso aí nessa entrevista e você será chamado aí para ocupar, né, essa vaga aí que você está pleiteando. Então é isso, gente. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E se ajudaram e gostaram do conteúdo, já se inscrevam, tá bom? Deixa aquele like e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Fui, até uma próxima oportunidade. Aguardo vocês. Vou te dar um exemplo.